Gente, o meu conselho é tomem banho antes da aula, penteie o cabelo, tá? E é isso aí, a gente vai pra aula. Olha só, a gente vai ter agora a aula de física do setor B. Eu estava olhando a data da prova e vai ser interessante porque a gente vai ter uma semana aí para a gente fazer revisão bem legal. Então eu vou passar para vocês na sexta-feira quais serão os conteúdos que irão cair na prova, tá? De matemática, de física. Lembrando para vocês também que eu vou estar passando para vocês as atividades valendo ponto, ou seja, trabalhinhos que eu vou estar indicando para vocês fazerem lá no Maestro, tá? Eu não consigo, não lembro de colocar agora de manhã, mas hoje mesmo vou estar colocando as tarefas para vocês, tá? Eu vou colocar uma tarefa de matemática valendo 2 pontos, uma de física valendo 2 pontos, com o conteúdo da aula de hoje, tá? Aí amanhã, na nossa aula de matemática, vai ter mais tarefa, e aí, assim por diante, tá bom? Então fica essa ideia aí para vocês, para a gente estar utilizando isso daí. Hoje nós vamos falar sobre ondulatória, um conteúdo interessante. A gente vai estar iniciando ele agora. Eu já tenho vários vídeos no canal que falam sobre isso. Então, deixa eu ir logo aqui fazendo os recortes aqui enquanto eu falo com vocês. Então, tem vários vídeos lá no canal falando sobre a ondulatória e tal. Eu peço vocês que acessem lá e vejam. Tem uma playlist só sobre ondulatória, se vocês quiserem se aprofundar, já ir pegando o norte em relação a esse conteúdo, tá? Bem interessante. E se vocês acompanharem lá, isso vai dar, digamos assim, mais um leque de possibilidades para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aí eu estou fazendo os recortes aqui para poder estar explicando para vocês já naquela telinha que geralmente eu uso, né, como base para explicar o conteúdo. Então, eu estou recortando aqui os exercícios, eu vou fazer igual eu fiz com matemática. Hoje eu vou estar resolvendo os exercícios, tá, da aula. Não vou deixar para vocês resolverem, depois eu pegar as respostas lá no site. Eu vou resolver as atividades de hoje com vocês, tá? Até porque hoje vai ser bem tranquilo, bem suave, mas já fiquem atentos aí que nós teremos trabalhinho para vocês, tá? Aqui é interessante que dá para ver quem que não está prestando atenção, né? O marido do Ada Pansani. Tá tudo tranquilo aí? Professor, que eu tô falando com a minha mãe rapidinho. Tá bom. É uma coisa séria. Desculpa. Não, a gente não tá escutando, não, tá mudo. Só dá de ver. Ó, então vamos lá, pessoal. Como que a gente vai fazer isso aqui? Ah, tá. Como que vocês vão ver, né? Se eu não estou apresentando para vocês nada ainda, né? Deixa eu mostrar a tela aqui. Pronto. Agora vamos lá começar com a aula de hoje. Ô, professor, você aí rapidão, minha mãe tá me ligando aqui. Tá. Ó, então a gente vai abordar hoje a introdução da ondulatória, tá? E aí, sexta-feira, a gente vai ver a equação fundamental da ondulatória, tá? Então, deixa eu começar a gravar também aqui no meu computador. Bom, então vamos lá. Então vamos começar a aula introdutória sobre ondas, tá? Então, a primeira coisa a gente vai ter o seguinte: pulso. A ondulatória, ela vai abordar fenômenos em que um determinado acontecimento ocorre de forma periódica e sempre com a mesma frequência, tá? O pulso, ele é uma perturbação em um ponto do meio que se propaga e se repete em todos os pontos. Então, imagine, por exemplo, uma corda em que você balança ela uma vez, né, por exemplo. E aí o que acontece? Nessa perturbação, né, nessa transição que você faz, ocorre então um pulso. Então, resumindo, pulso é a
perturbação em um ponto do meio que se propaga e se repete em todos os pontos desse meio. O que seria uma onda? Onda, ela é uma sequência regular e periódica de pulsos, tá? Pulsos e ondas, o interessante do estudo de pulsos e ondas é que eles transportam energia sem a necessidade, tá, de transportar matéria. E essa é a parte pelo qual talvez a gente se aprofunde tanto no estudo da ondulatória quando a gente estuda física, por causa desse detalhe muito importante, gente. É transmitir informação, é levar energia sem a necessidade de matéria. Por exemplo, nós estamos tendo aula online sem a necessidade de transmitir por meio material. Ah, professor, mas tem os cabos e conexões. Apesar de ter os cabos, por exemplo, eu uso fibra ótica em casa. Alguns de vocês devem estar utilizando também fibra ótica. E ele funciona com mecanismos de refração de ondas eletromagnéticas dentro dos cabos, para a velocidade ser maior, mais precisas e tal. Então, e vocês usando em casa o Wi-Fi, por exemplo, é outro tipo de onda eletromagnética, tá? Então, as ondas, o estudo de ondas, ela é muito importante para o nosso contexto hoje, tá? Então, fica aí esse detalhe bem importante aqui. Por algum motivo, eu não consegui gravar no meu computador, vou gravar só no Google Meet hoje. Então, a imagem não vai ficar tão boa. Vamos lá. Como que a gente classifica as ondas, tá? As ondas, ela tem dois tipos de classificações. Quanto à natureza delas e quanto a sua forma, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, a forma da onda e a natureza. Existem dois tipos de ondas que a gente classifica conforme a natureza, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio material para se propagarem. Exemplos: onda sonora, desculpem, e ondas se propagando em cordas, e ondas em molas, ondas se propagando na água. Então, a onda mecânica, ela é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. Caso não tenha esse meio material para se propagar, então, o que acontece é que ela não vai conseguir, digamos assim, estar se locomovendo. Alguma dúvida? Ó, então, vamos continuar aqui. Ó. O que as ondas eletromagnéticas? São as ondas que não precisam de um meio material para se propagar, como exemplo, a luz, o infravermelho, ultravioleta, ondas de telecomunicação, raio-x, micro-ondas, entre outras ondas que nós poderíamos estar abordando aí, tá? Deixa eu agitar minha câmera aqui, que eu estou pareceu deitado aí. É que eu estou usando meu celular como webcam. Então, é só. As ondas eletromagnéticas, elas são interessantes e muito importantes para o nosso estudo de física. Por quê? Porque elas são ondas que, por exemplo, se propagam no espaço. Um exemplo delas é a luz, né? A luz, por exemplo, ela sai lá do Sol, a luz solar, e vem até a Terra se propagando, então, aí no espaço. Então, é muito importante o estudo desse tipo de onda, tá? Das ondas eletromagnéticas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Até aí? Até agora não, professor. Tranquilo, né? Opa, até agora tá de boa. Isso aí. Então, basicamente, é assim que a gente classifica as ondas em relação à natureza delas. Mas uma outra forma de classificar a onda é como ela é feita, né? Ou a sua formação, sua forma. Existem dois tipos de ondas básicas, as transversais e as longitudinais. Qual que é a diferença entre elas? Ondas transversais são aquelas em que o sentido de propagação é numa direção, um sentido, né? E a fonte que perturba ela gera essa onda de forma perpendicular ao que ela se propaga. Por exemplo, quando você balança uma corda, você vai perceber o quê? Que sua mão vai balançar a corda geralmente de baixo para cima ou de cima para baixo, né? Nesse sentido. Então, o que acontece com a corda? Observem que a onda que é gerada, ela vai para frente.
Porém, você balança ela para cima e para baixo, mas a onda vai para frente. Isso forma um ângulo de 90 graus. Esse tipo de geração de onda é chamado de onda transversal, porque ela forma um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular em relação à direção de propagação, tá? Agora, ondas longitudinais são ondas em que a direção da oscilação é igual à direção da propagação. Por exemplo, se você pega uma mola e fica esticando e voltando ela ao normal, esticando e voltando, você cria ali um período. Talvez não você, mas vamos supor que você pegue uma mola, estique com peso e solte. Ele vai fazer essa oscilação da mola até parar. E nessa oscilação, o que acontece? A fonte ela vai estar perturbando a mola para frente e para trás, e o sentido de propagação também vai ser para frente, e no caso, quando a onda estiver voltando, vai ser na direção de trás, né, para trás. Então, esse tipo de onda, em que a perturbação do meio tem a mesma direção do sentido de propagação, é considerada uma onda longitudinal. Então, essa é a diferença entre ondas transversais e longitudinais, tá? Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje. O que é onda, tá? O que é pulso, que é uma perturbação do meio. O que é onda? Onda é um conjunto de pulsos que se propagam com o mesmo período, com a mesma frequência. E que, o mais importante ainda, uma onda, ela transfere energia sem a necessidade de um meio de matéria, tá? E aí nós vimos a classificação das ondas, longitudinais e transversais, que é a forma da onda, e enquanto a natureza, elas são ondas eletromagnéticas ou ondas mecânicas, tá? Então, resumindo, é isso aí. Agora, o que eu vou fazer, o que eu vou passar para vocês agora? A gente vai ver os exercícios que temos na apostila hoje, tá? São exercícios bem tranquilos da gente analisar e resolver eles. Opa, não é esse que eu quero usar. Quero usar esse aqui que está mais compacto. Então, olha só o que diz a primeira questão da apostila. Ó. É comum virmos nos veículos de comunicação alguma tragédia provocada por terremotos. Só no mês de abril de 2016, houve 2 eventos no Japão e no Equador. Entretanto, o Brasil não é um país em que terremotos de grande magnitude costumam acontecer, né? Graças a Deus. Em um terremoto ocorre o encontro de diferentes placas tectônicas que podem resultar em colisão ou em subducção. Após esse encontro, ondas sísmicas são produzidas e se propagam ao longo das placas, podendo provocar grande destruição dependendo de sua intensidade. São 4 as ondas produzidas e elas estão ilustradas ao lado. Então vamos lá. Primeiro, o que é subducção? Processo de afundamento de uma placa mais densa sobre uma placa menos densa, tá? Então imagine o seguinte, o sentido de propagação de todas essas 4 placas é da esquerda para a direita, tá? Vejam só, talvez não fique tão visível aqui no computador, mas para vocês na apostila vocês podem ver aqui, ó, essa parte das ondas aqui, ó, uma parte é mais dilatada e uma parte aqui que eu circulei está mais comprimida, tá? Então as placas ficam mais comprimidas aí. Então esse tipo de compressão e dilatação é chamado de onda P. Quando a onda segue esse padrão aqui, ó, nós temos a onda S. Quando existe um ciclo na onda aqui, ó, de Rayleigh, eu não lembro como que pronuncia, então vou pronunciar bem portuguesado, né? Highlight, alguma coisa assim. E aqui a onda Love, que é quando as placas elas ficam uma em cima da outra, assim, se propagando. Observem aqui a direção da propagação, tá? As duas principais são as ondas P e S. As ondas Highlight aqui e a Love se propagam junto à superfície da Terra, enquanto essas duas mais para o meio da Terra, tá? E a pergunta mesmo da questão é essa aqui, ó. Eu coloquei até aqui a resposta. Deixa eu colocar ela aqui, só para a gente ler, que é o seguinte, ó. Comparando-se as velocidades de propagação das ondas P e S, a onda P é mais rápida e, consequentemente, a primeira a atingir as vizinhanças do epicentro do terremoto. Por isso, o nome P de onda primária, tá? E o S de segunda. Em relação à natureza e à forma, classifique as ondas P e S, tá? Então, veja o seguinte, ó.
as duas ondas, elas precisam da Terra, né, das placas, para poderem se locomover. Então, isso significa que elas são ondas mecânicas, porque elas necessitam aí de um meio material, nesse caso, a placa, tá? Ou a Terra. A onda P é uma onda longitudinal, ou seja, ela vai vibrar aqui, ó, para frente e para trás, comprimindo ou dilatando essa parte da Terra. Então, ela é uma onda longitudinal. Já a onda S, tá? E a onda LOVE, vocês vão observar que ela é uma onda transversal. A onda ela se propaga para a direita, mas ela forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. A onda em si, ela se locomove para cima e para baixo, ela perturba de cima para baixo e de baixo para cima, né? Faz essa perturbação, enquanto que a locomoção da onda da esquerda para a direita. Então, elas são ondas perpendiculares em relação à direção e, portanto, elas são ondas transversais, tá? E resumindo aqui, né? Resumindo a história. A onda P... Opa, deixa eu apagar aqui. A onda P, ela é o quê, ó? A onda P é uma onda longitudinal e mecânica. E a onda S é uma onda transversal e também mecânica. Tá? Bom, professor, como que eu aprendo, decoro isso? Gente, essa questão aí é leitura, então você vai ter que ler, tá? E ver vários exemplos sobre as ondas mecânicas, por isso que eu aconselho a vocês a acessarem meu canal e ver os outros vídeos que eu fiz sobre ondas mecânicas, ondas longitudinal, sobre ondas de um modo geral, tá? Então, eu fiz vários vídeos já sobre ondas, então dá uma olhada lá. E que aí vocês vão pegando mais as ideias das ondas, tá bom? Kennedy, Sim? volta naquilo que você escreveu rapidão, por favor, só para me confiar. Aí, valeu. Deixa eu pedir um negócio para vocês. Uma coisa que seria bem legal para vocês, entrem na configuração do celular de vocês ou do notebook, eu não sei no que vocês utilizam para aula, entrem nas configurações e diminuam o volume do microfone de vocês, deixem, sei lá, 50% ou menos, porque mesmo se vocês colocarem o microfone com um valor baixo, o que acontece? Vocês conseguem até mesmo deixar o microfone ligado sem fazer aquele barulhão, aquele ruído, tá? Por exemplo, no meu computador, eu uso mais ou menos 20% da sensibilidade do microfone. Então, eu não deixo o microfone do computador muito alto. E isso faz com que, por exemplo, vocês não me ouçam como se eu estivesse gritando. E vocês provavelmente não estão escutando barulho aqui ao redor de casa, tá? Não que esteja silêncio, porque eu deixo o volume bem baixo do microfone. O volume do microfone, tá? Tipo, é meio estranho falar um volume do microfone, né? Porque é um dispositivo de entrada e não de saída. Mas é isso aí, eu deixo bem baixo para poder... o valor, né? A altura, na verdade, que ele capta ser pequena, não ser muito longe. E isso... Por que o senhor só não abaixa o volume do seu fone? Tá. Por que eu só não abaixo o volume do meu fone, né? É por causa do seguinte, mesmo abaixando o volume do fone para poder escutar vocês mais tranquilo, os vídeos ficam gravados, então fica parecendo assim que eu tô dando uma pulmão de doido. Todo mundo gritando. Então, assim, tipo... acho que faz sentido, né? Então, essa seria uma dica, assim, de você fazer isso aí. Então, vamos lá para a próxima questão, né? Essa última questão aqui para a gente encerrar a aula. Diz o seguinte, ó, cada vez mais pessoas se conscientizam da necessidade de atividades físicas para a saúde. Entre os diferentes tipos de treinamento há o CrossFit. Em um dos exercícios chamado no Brasil de corda naval, o praticante move duas cordas, uma em cada mão, realizando movimentos oscilatórios na direção vertical para cima e para baixo. Já fiz isso aqui, gente, pesa pra cacete, né? E geralmente a corda é grossa, até para segurar é ruim. Olha só, a fotografia a seguir mostra uma pessoa executando esse movimento aqui, tá? E aí ele indica alguns pontos, ó, ponto A aqui, ponto B, ponto C, D e E.
considere que os pontos da corda oscilem em torno da reta que passa pelos pontos A e D. Então, imagine que aqui tem uma reta aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Imagine que aqui tem uma reta que passa nos pontos A e D, e aí ele fica oscilando para cima e para baixo aqui. Aí ele pede para a gente marcar os vetor velocidade instantânea dos pontos A, B, C, D e E, dos vetores. Então, deixa eu pegar aqui uma flecha e vamos lá. Ó, aqui, ó, é nulo. Então, aqui nós vamos ter o vetor velocidade apontando para baixo, nesse caso aqui. Aqui, que é o pico, tá, gente? É o ponto máximo, aqui o ponto mínimo, o vetor é zero, nulo. E aqui no ponto A está apontando para cima, porque está aumentando, tá? E na letra B, ele pede o seguinte: admita que a outra extremidade da corda esteja presa a uma argola que passa em um pequeno poste. Quando a argola é atingida pelo pulso, entra em movimento, passando a apresentar energia mecânica. Ou seja, a energia que foi enviada, ela se transforma em energia mecânica. Como já foi estudado que energia não se cria ou se perde, de onde veio a energia mecânica, resumidamente, tá? O que isso significa para a gente? Para resolver isso aqui, a gente vai entender o seguinte, ó, a energia que aparece na argola é uma energia que foi transferida do pulso, no braço do cidadão aqui, para a argola, tá? Então, essa energia corresponde ao aumento de energia mecânica da argola que foi transferida pela pessoa através da corda. Então, nesse caso, a letra B, a energia foi transferida. Opa, não tem esse S aqui, né? Transferida do homem para a corda por meio... Opa, da corda não. Da argola, né? Por meio da corda. Da argola por meio da corda. Da corda. Então, por meio da corda, esse rapaz ele consegue transferir energia mecânica para a argola, tá bom? Bom, então esse aqui foi o resumo da nossa aula, tá, pessoal? Eu vou estar, como eu mencionei com vocês no início da aula, eu vou estar mandando para vocês um trabalhinho, tá bom? Esse trabalho vai valer 2 pontos hoje, vai ter um de matemática e um de física, e na semana que na aula que vem, amanhã, de matemática, vai ter mais trabalhos. Então, esses trabalhos eu vou estar passando para vocês, para a gente poder fechar a nossa nota tranquilamente até o final do bimestre. Eu ainda não tive muito tempo, mas eu quero reabrir as atividades que vocês não fizeram da apostila, para aqueles que não fizeram poder refazer, tá? Porque no final das contas, teoricamente, eu vou ter que abrir de novo, então eu vou reabrir, tá, para a semana que vem, e aí na semana que vem vocês refaçam as atividades, todas elas, tá? Para vocês não ficarem sem pontuação da prova, tá? Desculpa, da tarefa, tá bom? Então, façam os trabalhos, façam as tarefas, e eu vou estar mandando depois para a Nilza a relação de alunos que não fizeram a atividade avaliativa que eu passei na semana retrasada, que eu estava com a minha esposa indo para o hospital e tal. Então, se liguem, fiquem ligados aí, porque vai ter muito trabalhinho nessa semana, tá? Porém, fiquem atentos, porque vai ser de 2 questões, tá? Não vai ser coisa grande, vai ser 2 questões, cada uma valendo 1 ponto, tá bom? Fica mais fácil para corrigir, fica mais tranquilo para vocês fazerem, até porque vocês não têm só física, vocês têm matemática e muitas outras matérias aí, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Eu vou só fazer chamada aqui antes